Seria aí agora o Papa o substituto de Deus aqui na Terra? Ou seria o Espírito Santo? Quem pode perdoar pecados? Veja também o poder que blasfêmia contra Deus aqui na Terra. Acompanhe o vídeo aí neste exato momento. A besta, Dona Elis, é esse antagonista, ou esse agente de Satanás no tempo do fim que persegue o povo de Deus, e ela tem uma origem no Apocalipse. Fala pra gente um pouquinho dessa origem desse animal terrível. Vou falar em dois aspectos principais. O primeiro tem que ver com as palavras utilizadas, né? Porque no capítulo 13, verso 1, ele diz que vê a besta emergir do mar. Ok. Enquanto que no capítulo 17, verso 8, ele diz assim: e a besta que viste era e já não é, está para emergir do abismo. Então, uma emerge do mar e outra do abismo. É que o mar, aqui é o mesmo mar de Daniel 7, né? De onde saem as 4 bestas também. Então, o mar aqui não deve ser entendido como o oceano, né? Mas o mar como o lugar de onde saem esses poderes, que é o mesmo abismo. Né? Isso ajuda também a gente entender por que João diz que nela o mar já não existe, né? Em Apocalipse 21, 22. E a ideia de abismo nas Escrituras também é associado com águas profundas, né? Com grandes águas, né? Perfeitamente. Então, o abismo, como esse local de origem da besta, não deve ser entendido como um espaço, né, de oposição e de resistência a Deus, sabe? Há muitos intérpretes que leem o Gênesis, né, a partir dessa perspectiva, alguns salmos, sabe? Algumas coisas do livro de Jó e o Apocalipse, né? Então, Deus não tem uma resistência no universo, algo que ele tenha de combater e que pode combater a Deus, sabe? Ou contra Deus, né? Não há um inimigo permanente de Deus que estaria localizado no abismo, né? Ao contrário disso, veja o que ainda João diz no Apocalipse. No capítulo 9, ele fala sobre a 5ª trombeta, ele diz que uma estrela caída, e aí diz assim: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ela abriu o poço do abismo. Essa expressão, foi-lhe dada a chave, né? Ela é muito importante no Apocalipse, porque ela é usada várias vezes, e no capítulo 13, né, ela está usada, por exemplo, no versículo 7, né? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, a própria besta recebe a autoridade de algo ou de alguém fora dela, que não é ela. Então, o abismo não atribui autoridade. O abismo, na verdade, está fechado e a chave é possuída por Deus. Deus tem a chave do abismo, né? Só ele pode abrir. Então, significa que a besta representa um poder, uma entidade que está sob certas circunstâncias, né? Restrita, como se engaiolada, né? E Deus poderá soltá-la em algum momento, mas ela só pode entrar em ação sob permissão divina. Isto mostra que no Apocalipse, né, a soberania divina é absoluta, sabe? Mesmo sobre os poderes do mal. Eles não são antagonistas de Deus no sentido de serem um antagonista permanente, né? Independente de Deus, sabe? Eles são criação divina que se rebelaram e que Deus mantém sob controle, né? E que pode, em alguns momentos, liberar. Como ele libera aqui no capítulo 9, né? Quando nós vamos à questão do dragão, no capítulo 20, né? E aí então diz que um anjo do céu, vi descer, 20 verso 1, né? Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Olha aí, o abismo novo e a chave, né? E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o prendeu no abismo. Então, o próprio dragão, Satanás, também é preso no abismo, né? Então, o abismo não é o espaço de resistência contra Deus, é algo que Deus tem controle sobre, né? Deus tem uma chave lá. Ele tem a chave. E isto é muito importante para nós, porque o mal só pode agir, né, debaixo da soberania divina. Ele não é um poder, né, antagônico a Deus de forma permanente. Como se pensa através da filosofia, por exemplo, maniqueísta, né, que acha que a vida e a história é uma luta constante do bem contra o mal. Então, às vezes a gente fala do conflito entre o bem e o mal, mas não é nessa perspectiva maniqueísta, né, mas da perspectiva da soberania divina. E o conflito entre Deus e Satanás não é um conflito de forças proporcionais, nunca. Deus é muito mais, infinitamente poderoso, ele é onipotente. Como você disse, Satanás é apenas um rebelde que está sob controle divino e, inclusive, as suas atuações, mas elas vão redundar na glória de Deus no final. É importante também um breve comentário sobre a questão do Império Romano, porque o capítulo 13 diz que o dragão dá seu trono à besta, né? Então, focando as ações da besta nesse contexto dos 42 meses,
O texto quer dizer que esse poder que atua por 42 meses na Idade Média provém do dragão, que aqui é um símbolo para o Império Romano. O dragão vai contra Cristo, né? E o próprio povo judeu, representando nesse caso o Império Romano. Ele é diabo e Satanás, mas quer dizer que ele também é o poder por trás do Império Romano a usar esse poder nesse contexto, né? Então, quando diz que o dragão dá o seu trono à besta, é como na história se diz que os imperadores cedem o seu trono para os bispos de Roma, né? Ou o bispo de Roma se assenta no trono do imperador de Roma, né? Então, é um poder que é compartilhado. Historicamente, isso aconteceu, né? Porque, de fato, o Império Romano se dividiu, né? E o imperador Constantino foi para o Oriente e deixou o bispo de Roma como o seu associado, vamos dizer assim. Então, essas duas origens, né? Os poderes são os mesmos, mas é importante saber dessa questão do abismo como sendo controlado por Deus, né? E a besta que atua por 42 meses tem a sua origem no Império Romano. E aí, Michel? Essa besta também é identificada como sendo um poder blasfemador, né? Blasfemo, né? E é dito que aqueles que se alinham às propostas da besta ou que a apoiam, a adoram. Já começa aí o problema, né? Que a adoração, segundo os mandamentos de Deus, segundo o segundo mandamento, né? Somente Deus deve ser adorado como Criador, né? Reconhecido como digno de adoração. A besta aceita a adoração, já começa por aí. Blasfêmia, nós podemos definir como uma criatura atribuir-se a si uma prerrogativa que pertence somente a Deus. Então a lição nos faz pensar, por exemplo, na questão do perdoar pecados. Jesus quase foi apedrejado por blasfêmia porque ele perdoou pecados e claramente manifestou isso. E ele podia fazer isso, né? Só que ele poderia, né? Ele podia, porque de fato ele é Deus, então não era blasfêmia. Na verdade, ele pode, né? Na ótica dos que estavam ali em volta, e que, especialmente os fariseus que não o reconheciam como Deus, achavam que ele não podia fazer. Que era uma blasfêmia, né? Então tem a questão lá do paralítico que desce do telhado, né? Jesus o cura, e aí aqueles líderes judaicos que estavam sempre no encalço de Jesus ficaram ali perturbados, e então ele diz, olha, para vocês saberem que eu posso perdoar os pecados dele, de fato eu perdoei, eu vou curá-lo também, né? Então ele faz algo que na ótica humana era impossível, né? Então ele perdoa. João 10:33 também diz assim, os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Então, repito, na ótica deles, Jesus, ao se fazer Deus, ao dizer eu e o Pai somos um, ou então em João 8:58, quando ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, e esse eu sou, sabemos muito bem que no grego egoeimi, né? Ele vem lá do anihu, do hebraico, em Êxodo 3:14, né? A conexão é direta, é o Deus que aparece para Moisés na sarça ardente, é Jesus dizendo, eu sou aquele Deus. Os judeus entenderam tão bem isso que eles quiseram apedrejá-lo de novo ali por se fazer Deus. De que forma a besta reproduz essa acusação, né? Esse comportamento que, segundo eles, era blasfemo, no caso de Jesus, não. Nós temos aqui na lição algumas citações dos próprios, né? Não somos nós que estamos dizendo isso, né? Isso pertence à historiografia romana, né? Vamos abrir aspas, né? Bem claramente aqui, aspas, então, né? O Lúcius Ferraris, no texto que tem o título Papa, no Prompta Biblioteca, de 1763, volume 6, ele diz, aspas, o Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus na terra. Daí aquele título, né, controverso, né, Vicarius Filii Dei, né, que é o vigário do Filho de Deus, o substituto de Deus aqui na terra, sendo que nós já estudamos e sabemos que o substituto de Jesus aqui é o Espírito Santo. Depois temos aqui uma outra citação de 1903, da grande enciclopédia encíclica, né, Cartas do Papa Leão XIII, né, o Papa Leão XIII gabou-se, aspas de novo aqui, bem claras, né, nós, os papas, assumimos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Então, a própria literatura romana aqui, do papal, né, admite que eles se colocam na condição, na posição de Deus na terra, e isso, né, com todo respeito aos irmãos católicos, não pode ser aceitável segundo a Bíblia. Explicando o que você está dizendo, o Apocalipse diz que esta besta blasfema, certo? Sim. Então, nós precisamos identificar qual é o poder
Que mudou caracterizado os tempos, como besta mudou aqui. os tempos e a lei. E esta besta que blasfema, e o que é blasfema você explicou, é alguém se colocar no lugar de Deus. E as citações aqui são claras, as aspas, em que um próprio Papa está dizendo que ele assume o lugar de Deus na Terra. Então, um Papa é um ser humano, o Papa não é Cristo, o Papa é um ser humano, e se ele diz que ele assume o lugar do próprio Deus na Terra, nós não precisamos ter nenhum receio em identificar isso como uma Perdoar blasfêmia, pecados, como uma mudar blasfêmia. tempos e a lei. E, pastor Denilton, a questão da mediação também, né? Um Sim. sistema que se coloca como mediador. Né? Verdade. É importante a gente frisar que a Bíblia é muito clara em relação ao fato de que existe somente um mediador entre Deus e os homens. Na 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo não poderia ter sido mais categórico. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Em outros lugares, nas suas cartas, Paulo retoma esse assunto. E Paulo fala sobre esse assunto nos lembrando que quando o homem caiu em pecado, agora ele precisava de alguém para reconciliar, né, para promover reconciliação. Isso aparece, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 4, e o verso 11, quando Paulo diz assim: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Intermediação, né? Jesus é o nosso mediador, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Somente Cristo pode fazer reconciliação entre Deus e os homens. Existe outro texto interessante em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, quando Paulo está falando sobre o ministério da reconciliação. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Paulo não poderia ter sido mais claro. Como é que isso aparece em Apocalipse? Eu acho que é uma pergunta importante para a gente responder também. A gente já comentou várias coisas, mas existe um detalhe interessante em Apocalipse 12 e 13 que nos chama a atenção para o fato de que a besta do mar se coloca na posição de mediadora. Quando a gente vai para Apocalipse 12, no verso 10, então nós temos uma referência à autoridade de Cristo. Eu vou ler aqui para que os nossos amigos em casa possam nos acompanhar. Diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Curiosamente, a palavra autoridade vai ser uma palavra-chave em Apocalipse 13. Vai aparecer no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 7 e no verso 12. E essa autoridade agora é a autoridade que o dragão concede à besta, mas logicamente sob a permissão, Deus está no controle de tudo. Mas a ideia do texto é que no capítulo 12 nós temos a autoridade de Cristo e no capítulo 13 agora é a besta que quer ter essa autoridade. Mas somente Cristo tem autoridade para ser o nosso mediador. Deus seja louvado por isso. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição, para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Que Deus te abençoe.